Quando você fala da pessoa ter controle sobre os seus gastos, significa a gente chama isso de crenças limitantes, né? Barato sai caro. Gosto disso. Então, uma vez pobre, sempre pobre. Pobre nenhum vai conseguir melhorar de vida se não se endividar. Que isso? No meu canal tem um monte de pobre lá que não tem mais dívida nenhuma e tá mudando de vida, né? Então, o barato sempre sai caro faz a pessoa pensar... Porque a vida não é 8 ou 80. Ou eu compro o celular mais vagabundo, ou eu compro o mais caro do mundo. Peraí, entre esse e esse tem um monte de opção aqui, né? Então, a pessoa chega e fala assim... Vou dar um exemplo. Nossa, por que você comprou esse iPhone de 10 pau? É claro, eu vou andar com o celular porcaria. Caramba, um celular de 3 pau já é incrível, né? Então, é 8 ou 80. Nossa, por que você comprou essa calça dessa marca caríssima? Claro, vou andar com essas calças baratas, ridículas. Caramba, compra uma calça de 100 pau, não precisa ser uma de 400, né? Então, tem esse 8 ou 80. Eduardo, quando você fala da pessoa ter controle sobre os seus gastos, significa... Todo dia, não é meio chato pensar todo dia com planilha? Você fica todo dia com planilha na mão? Ou você tem alguma indicação de como mexer com isso? Tenho, vamos lá, ó. Primeiro, é fundamental ter uma organização financeira. Não tem como, e eu ouço muita gente falando assim, sei lá, a pessoa recebe no 5º dia útil, dia 8, vai. Duda, eu tô no dia 10, meu salário já acabou inteiro e eu nem sei pra onde foi. Como assim, cara? Você trabalhou por 30 dias que nem uma jumenta pra em 2 dias ser gastado e não saber pra onde foi? É uma desorganização absurda, né? Não tem como, né? Então, no meu canal, por exemplo, tem um vídeo lá que eu libero uma planilha. Isso. É simples, padre. Você coloca aqui tudo que você ganha, salário, benefício, sei lá, uma renda extra. Às vezes a pessoa faz um bico aqui, outro ali. Aqui, você vai colocar tudo que você gasta pra você ver se tá sobrando ou não. Conta de padeiro. Exato, simples. Mais, menos. Exato, Aí na planilha até já é automática. Conforme você vai pondo os valores, já vai aparecendo aqui embaixo quanto que tá sobrando, né? Então, tipo assim, se você ganha ali 3 mil, aí você vai pondo... eu gasto água, luz, supermercado, shopping, financiamento do carro, IPVA, seguro, não sei o que lá. Você ganha 3 pau e aqui tá dando 4, pô, tá dando 1.000 a menos, né? Você tá devendo 1.000, então você começa a rebalancear a sua planilha pensando, peraí, e eu gosto do visual, padre. Eu tô vendo aqui, ó, moradia é 1.000. Carro é 500, não sei quanto. Porque quando você olha o visual ali, né? Quando você tem a questão visual, você consegue ver onde você consegue cortar. Peraí, se eu tô ganhando 3 e tô ganhando 4, isso aqui dá pra diminuir. Esse outro dá pra diminuir. Ou então, peraí, eu tô ganhando 3 e tô gastando 2... Isso aqui dá pra aumentar, pra ter mais qualidade de vida. Eu posso melhorar aqui e viajar, fazer alguma coisa, sabe? Só que se você não tem esse parâmetro, tipo, quanto eu ganho, quanto eu gasto e quanto sobra, você tá totalmente perdido. Não tem como se organizar, né? Aí eu falo, se você, enquanto ganha pouco, já é desorganizado, imagina se ganhasse muito, né? Tipo, a pessoa, não, eu vou fazer isso aí quando eu for rico. Cara, se você não consegue organizar suas finanças quando ganha pouco, também não vai conseguir depois, né? E não precisa ficar olhando toda hora. Porque você só precisa olhar quando há uma mudança drástica na tua vida. Teu salário aumentou bastante ou diminuiu bastante, ou você começou um financiamento novo. Mas, via de regra, a nossa vida é mais ou menos a mesma coisa. Eu não fico anotando que, eu comprei um chiclete na estação de trem. Não, eu já boto lá. Gastos médios para lazer, R$200. Então... No mês que vem eu vou ver, foi basicamente isso? Foi. A minha planilha faz mais de 3 meses que eu não vejo, porque a minha vida é... O que eu ganho é basicamente o mesmo sempre, e o que eu gasto é basicamente o mesmo sempre. Então, de vez em quando, eu volto lá. Mas eu também não sou a favor dessa chatice de você ter que ficar anotando quanto que você pagou no tomate. Pelo amor de Deus. Que isso, né? Não sou contador, né? Então, tem que ter uma noção ali na planilha pra você ver se tá ruim, se tá ok ou se tá bom. E aí você vai... administrando e vendo o que você pode melhorar ali, né? E aí, às vezes, nessas coisinhas, por exemplo, você vai no supermercado, eu tô falando o nome de marca aqui, mas eu vou evitar, né? Você vai lá, você vai comprar um leite condensado da marca X que custa R$8, e tem outro que é 4. Caramba, sabe? Aí o cara vai lá e compra o de 8, sendo que é pobre. O cara gasta 5% do salário dele só com leite condensado, né? Então, tem muita coisa barata que é boa. Então eu falo, não fique viciado em relacionar barato com vagabundo.
E não fique acostumado a considerar caro como coisa de boa qualidade. Eu ganhei camiseta da Armani. Ai, tô falando marca Pode de falar, novo. pode falar, não tem problema. Não tá aqui. patrocinando não mesmo? Não tem patrocinador nada. Eu tenho camiseta da Armani, que em um ano começou a rasgar aqui a costurinha da gola. E eu tenho camiseta da Renner, Riachuelo, que eu tenho faz 4 anos. Então, sabe, esse vício de achar que todo barato é ruim e todo caro é bom. Não, nem todo barato é ruim e nem todo caro é bom. Mas isso tem a ver com a ostentação, né? Tem Muitas a ver vezes com, é etiquetinha a que etiqueta, ele quer ter, né? ele quer ter a marca, né? Ele não se sente suficientemente bom como pessoa íntegra e valorizada, então precisa da marca para se autopromover. Porque se você for ver, por exemplo, o que mais bomba... eu não quero ser preconceituoso aqui, mas o que mais bomba aqui, até o maior canal de finanças do YouTube, é funk. A galera curte. Aí você vai ver o vídeo de funk, é o quê? É o cara que tem uma corrente de ouro incrível, um relógio tal, um tênis, anda com um carrão e pega várias mulheres. É verdade. É isso. É verdade. Pode falar. E sabe o que é pior? É isso no YouTube e é isso na vida também. Infelizmente, Entendi. né? Por isso que eu tô falando que tem essa cultura da ostentação, que quem tem coisa cara se dá melhor, quem tem coisa cara pega mais mulher, quem tem coisa cara tem os amigos mais bambambam. Verdade. Vai tá besteira, em volta meu, de vai uma tá piscina, besteira. você vê, né? Final de semana, em volta da piscina, da lancha. Cerveja cara. O velho da lancha, não é não? E isso aí vai desenvolvendo na cabeça do adolescente um desejo por... É isso que eu quero pra minha vida. É verdade. E aí acaba que vai ser o dublê de rico. Exatamente. Tem uma outra frase, eu gosto muito de frase de efeito, né? Eu falo assim, que quanto mais... Tem tudo a ver com isso que o senhor falou. Quanto mais você gasta seu dinheiro pra impressionar os outros, mais fútil e sem personalidade você se torna. E tem a ver com isso. Às vezes a pessoa se sente um nada e acha que com uma roupa de marca vai ser aceito. Então eu falo, cara, se você precisa de uma roupa de marca pra ser aceito pelos seus amigos, tanto você quanto seus amigos é tudo tonto, né? Que pelo amor de Deus, se considerar um amigo por causa da roupa que você usa ou da marca que você tem, bah, pelo amor de Deus, né? Então, fugir disso, que esse é um dos maiores erros. Tem muita gente que já poderia estar rico faz tempo se não gastasse tanto preocupando com marca pra impressionar os outros. E a questão é que tem muita coisa barata que dura pra caramba. Aí eu fiz um vídeo no meu canal, por exemplo, falando sobre as roupas que eu uso, o valor que eu pago. E são roupas que, tipo essa camisa aqui, não é de marca famosa nenhuma, eu tenho faz mais de 4 anos. Então o pessoal chega e fala assim, não, essas roupas baratas não dura nada. Pô, as minhas dura anos e é barata, né? Aí eu mostrei, por exemplo, uma torneira. Eu comprei uma torneira incrível. Sabe aquelas torneiras gourmet que eles chamam na pia da cozinha? Que tem uma torneirinha aqui. Ah, que você puxa assim. Tem um monte de coisa. Eu falei, caramba, que é da NASA? aquilo. Isso aí que é? Mas minha esposa queria, né? Tava tipo R$1.200 nas lojas de material de construção. Eu comprei por 170 num site da China. Tô há 3 anos e meio e tá perfeita, né? Outra coisa. Aí eu fui dando vários exemplos ao redor do meu vídeo lá na minha casa, né? Pessoal, olha esse armário aqui. Eu fui filmando, né? Esse armário aqui foi um armário planejado que eu comprei. Caramba, tudo que da hora, Só esse armário aqui, tem um espelho aqui na frente. Ele é um armário mais ou menos dessa largura, dessa madeira aqui, daqui até ali. Paguei 2.000. Aí eu fui no outro quarto. Pessoal, tá vendo esse outro aqui? Comprei numa loja popular, né? O dobro do tamanho do que foi planejado. Tem um espelhão enorme também e paguei 800. Aí eu falei, galera, esse aqui que é o móvel planejado, já tá tudo escarrilhando essa desgrama dessa porta aqui. Sabe, toda hora tem que levantar ali pra encaixar o negócio. E o outro que eu comprei na loja barata tá durando até hoje 4 anos, já quase. Então, tomar cuidado porque nem tudo... Uma coisa é algo barato, outra coisa é algo vagabundo. Eu nunca aconselho ninguém a comprar uma coisa vagabunda. Mas cuidado, porque nem sempre o barato sai caro. Então, assim, tem muitas formas de baratear as coisas e de economizar na vida, sem, sabe... Porque... Eu costumo dizer também outra coisa, né? Outra frase. Você só pensar no amanhã é tão ruim quanto você só pensar no hoje. Isso. Né? Então você tem que curtir, você tem que se divertir e tal. Só que... Senão, eu concordo. É chato, se você, né? a vida inteira, você só ficar pensando, e amanhã, minha insegurança, o hoje passa, as Sim. oportunidades passam, né? E a gente tem que aproveitar, né? Tem que ter esse equilíbrio. Sim, exato, só que esse é o ponto. O equilíbrio, né? Não é só pensar no amanhã e também não é só pensar no hoje. É curtir o hoje com sabedoria, com prudência, ali dentro da tua realidade. Lembrando que quanto mais você conseguir investir, mais rápido você vai conseguir tua liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É quando você tem uma grana no banco te rendendo ali todo mês, de forma que você pode parar de trabalhar se você quiser. Mas
Querer parar de trabalhar não é vagabundagem? Tá ligeiro, hein, Fábio? Você tá ligeiro, hein? Tem muita gente que fala isso. Uma vez eu fui num podcast, né? Aí deram uma indireta assim, né? Que eu falei, eu quero parar de trabalhar cedo, não quero trabalhar até 70 anos, não. Aí falaram, nossa, você quer parar de trabalhar, vagabundo, que não sei o que lá. Cara, vagabundo é quem não quer trabalhar. Agora, quem já trabalhou pra caramba e não vê a hora de parar, qual o problema, né? Toca o sino, sacristão. Uma coisa é a pessoa que não trabalhou nada e já não quer fazer mais nada, né? Outra coisa é a pessoa que trabalhou 20, 25, 30 anos e tá sonhando. Eu quero parar, tá certíssimo. Tonto é o cara que quer ficar até 80 anos trabalhando, né? Você sabe que o maior investidor do mundo se chama Warren Buffett. Ele é considerado, né, o maior investidor do mundo. Ele tem uma frase que é assim: se você não arranjar um jeito de ganhar dinheiro enquanto você dorme, que são os investimentos, você vai ter que trabalhar até morrer. Eu não quero trabalhar até morrer também, o Warren Buffett também não quer, né? Então, você ter essa liberdade de você ter uma grana ali caindo na tua conta todo mês, a ponto de ter opção de trabalhar ou não. Hoje eu tenho que trabalhar. Eu preciso, eu não posso... Ah, padre, a partir de amanhã eu não quero mais trabalhar. Tá aí, quem vai construir minha casa que eu e a minha esposa estamos construindo lá? Sabe, preciso de dinheiro, né? Só que vai chegar uma hora que eu quero ter a liberdade de falar, amor, vamos pra caravana lá de Israel? Vamos sim. Porque eu tenho a liberdade de ir e quando eu voltar eu continuar trabalhando. A maioria das pessoas não tem essa liberdade. Se surgir uma oportunidade assim, tipo, sei lá, imagina que você chega e fala, galera, vamos aqui, ó, vou sortear 10 pessoas pra ir de graça pra Israel. A maioria das pessoas, mesmo que ganha, não pode, porque tem emprego, tá aprisionada ali, né? Então, ter essa liberdade... Mesmo que você continue trabalhando, mas você poder falar sim, poder falar não, eu poder estar aqui hoje, há 1 ano e pouco, quando eu estava no meu trabalho, jamais que eu poderia abrir e estar aqui em Curitiba, né, gravando com o senhor. Então, é uma liberdade que o dinheiro tem me ajudado a conquistar. Então, isso é algo muito bacana, né, a respeito do dinheiro. Invista, porque ter essa liberdade, você pode trabalhar se você quiser, você pode montar seu negócio, você pode empreender, mas ter essa liberdade financeira de saber que se der um problema de saúde, se tiver que ficar 3 meses parado, tranquilo. Eu tenho meu investimento ali, tá pingando uma grana ali que eu consigo ficar bem, né? Mesmo sem ter que trabalhar. Então a ideia é essa, né? Eu mesmo acho que não conseguiria parar de trabalhar, porque a gente gosta de produzir, de fazer coisas, né? Mas ter essa liberdade de poder falar, hoje eu quero trabalhar, hoje eu quero viajar. Isso é muito bom, né? Animal. Galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.